Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Rapaziada, primeiro relembrar, hein? A vaquinha tá rolando, fiel. Se não fez sua doação, vai lá e doa lá. Faz a sua parte. Fiel, vamos falar do Coringão. Porque o Coringão, Botafogo foi campeão. Mas a sensação do futebol brasileiro hoje é o Corinthians. Fiel, Corinthians prepara um pacotão de reforços e sem falar também que vai sair de baseada. Então fique atento, fiel. Representa com like, ativa o sininho para não perder uma notícia do Coringão. E a notícia que eu não tô gostando é a possível vinda do Soteldo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Comente aí e não esquece de fortalecer com like. Fortalece aí, porque isso aqui, é Corinthians, parceiro. Fortalece e representa e vamos ver as últimas do Coringão. Assim, foi muito perguntado se o Yuri Alberto vai ficar, o Garro até brincou, falou, não, eu não vou deixar ele sair e tal. No prêmio da Gazeta, o Osmar Garrafa, né, que era o apresentador, perguntou, e aí, Yuri, você vai ficar ou não? Ele, vou ficar. Falou que ia ficar. O pessoal, o Hugo Souza tava na plateia, levantou e tal. Mas assim, a verdade é que ele tá esperando uma proposta. A multa rescisória dele é acima de 300 milhões de reais. O Corinthians tá bem, né, calçado em relação a isso. 50 milhões de euros, alguma coisa assim. Né? Alguma coisa nessa linha. E o que eu senti, aí é feeling, né, conversando também com o staff dele e tal. Black Label? É Blue Label? Não, é um Blue Label ali, ó. É que ele tá relativamente, assim, não surpreso, mas ele tá feliz com o carinho que ele tem recebido dos colegas, da torcida. Vou dizer uma coisa pra você. Ele tá sensibilizado em relação a isso. Vai sair do Corinthians pra jogar no West Ham? Joga no tem Corinthians. No Nottingham não, vai ser outro lá. Tem outro lá. Southampton. Ele já teve... Vai dormir. Fica no Wolverhampton, Corinthians, pô. Fica no Corinthians. O Corinthians tá bem, jogando com Depay. Pois é, na entrevista que a gente fez com ele... O clima super legal. Pô, o Corinthians ele tá muito feliz, o ambiente no Corinthians é bom. O Corinthians só fica, em termos de coqueluche, só fica atrás do Botafogo. Sim, nesse isso que acaba o campeonato mais animado depois do Botafogo, óbvio, é o Corinthians. Na festa lá parecia que o Corinthians tinha sido campeão, com tantas homenagens. Aí vai sair de lá pra jogar no como é que chama o time que joga? Wolverhampton. West Ham. Na entrevista que ele fez com a gente, comigo e com o Klaus recentemente para essa edição, ele falou do sonho dele de disputar uma Champions League. Ele inclusive tem uma tatuagem da taça da Champions League que ele nunca jogou. O Wolverhampton não vai disputar. O Wolverhampton não vai jogar. Eu acho que se é esse o objetivo dele, eu vi não sei se vai chegar essa proposta. Colocar no toca-fita. Compra. Quando ela vai embora pra casa, ouve no Corinthians quer quero que ele no fique... campo. Então vai assistir um jogo lá. Exato. Vai entrar no gramado, invade. Mas a verdade é que, assim, ele é um nome muito em alta no mercado. É possível que cheguem propostas boas. O Corinthians também precisa de dinheiro, né? Enfim, tem a multa a ser paga. Mas tá indefinido isso. E o que eu pude sentir, assim, conversando com gente ligada a ele e ali vendo mesmo os jogadores, o grupo quer que ele fique e ele tá tentado a ficar mesmo porque o ambiente é muito bom no Corinthians. Uhum. Vamos... bom, e o Corinthians está tentando aí renovar os contratos do Romero, do Carrídio e do Thales Magno. E... Tem uma pergunta aqui de 2 euros. Para quem? Do Vinícius Vicente pro Facinca. Olha lá. O Alejandro. Olha lá. Também não tem essa informação. Que estava no... Vitória, time do campeonato. Ele foi oferecido ao Santos, mas o Galo preferiu, segundo a informação do Vitor Hugo... 1.300.000 pro Fux. Não, ele preferiu o Wendel Silva. Entendeu? Ele foi oferecido. Sinceramente, nenhum nem outro, entendeu? Nem o Alejandro e nem o... Se tem a chance de trazer o Richarlison, vai buscar o Richarlison. Sim, dúvida, exatamente. Vai buscar o Palmeiras está precisando fazer. O Palmeiras está precisando de ousadia. Claro. Vamos lembrar como é que foi o Campeonato Brasileiro, Facicani? Borja sem grife. Quem? Alex Arce é um Borja sem grife. Aqueles caras que arrebentam numa temporada e você vai lá, compra e depois não joga nada. Nunca jogou nada a vida Só inteira. para lembrar que o Brasileirão Betano teve essa classificação, já terminou o campeonato, todo mundo sabe e tal. E a gente tava falando que o torcedor do Corinthians e os corintianos parece que ganharam o campeonato. Aí ficaram em sétimo, né? Os corintianos ficaram em sétimo e os palmeirenses em segundo. E os corintianos hoje são seres muito mais felizes e radiantes do que os palmeirenses que andam meio sombrios com... O Corinthians passou o segundo semestre competindo, indo atrás dos objetivos, tentando fazer diferente, saiu da mesmice. O Palmeiras derreteu,
era um time apático, que viveu num pedestalzinho de empáfia, o Corinthians com ganhou, sapatinho de cristal. O Corinthians Mas eu acho que isso aí tem muito a ver com o treinador. Porque se o treinador chega e bate na mesa, pá, eu quero jogador... É diferente. O técnico também ajudou a contaminar a presidente e o Anderson Barros. Pra mim, ele tem uma culpa maior, na minha avaliação, do que essas duas outras figuras. Porque do jeito que ele é grande no Palmeiras, se ele chega lá e fala assim, já chega chutando a porta da presidência. Ô, dona Leila, do jeito que tá, não vai dar, meu. Do jeito que tá, não vai dar. Agora, imagina se o Palmeiras faz 2 contratações ali, ó. Olha, poderia ter vencido o brasileiro. Isso, mano. O Corinthians, nesse período, ganhou um ídolo. Desculpa, eu cortei. O Memphis. Tava falando mais. E o Palmeiras perdeu um ídolo, que é o Dudu. É o Dudu, é verdade. Que tava lá. O Palmeiras não tem ídolo. fantasma. Quem é o ídolo do Palmeiras hoje? Quem é que o torcedor do Palmeiras vai ao campo pra ver? Vai ao estádio pra ver? Eu acho que é até por isso que o Veiga tava ali ressentido, porque acho que deveria ser ele, esse cara. Mas a torcida do Palmeiras é muito exigente, claro. Ele não ganhou tem perfil, muitos títulos, ele ele talvez não tenha esse perfil. Tem uma coisa que é carisma, que... O corintiano hoje tá muito feliz, não só pela classificação para Libertadores, Copa do Brasil, que parecia impossível, mas eu acho que é por sentir jogadores, não só o Memphis. O Garro hoje tá se transformando numa referência desse time. O Hugo, pô, a gente achou que quanto tempo ia demorar para ter um novo bom goleiro, né? Não, foi rapidíssimo. O cara tá lá, parece que tá lá há muito tempo. Então, o Corinthians tem ganhado novas lideranças, o torcedor tá identificado, o próprio Yuri Alberto. Hoje em dia é um ídolo da criançada e dos corintianos em geral. Então, é por isso que realmente o corintiano é o torcedor paulista hoje mais feliz, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Gente, vamos fazer o nosso Tá na Rede, reta final do programa. Tem multa. Só que a multa, pela lei, acho que é a lei civil, não pode ser uma multa alta, é uma multa baixa. Existe, mas bem pequenininha. Se você deixa registrar o novo contrato, aí vale essas multas altas. Então, vamos dizer que alguém queira atravessar, se ele tem um pré-contrato assinado, é possível, os valores não são altos. Eu sei disso porque o Ralf, por exemplo, ele assina um pré-contrato com o Corinthians, a CBF, em dezembro de 16, ela entrou em recesso e voltava dia 6. E aí os empresários do Ralf na época chegaram para os chineses e falaram, dia 5 de janeiro o Corinthians vai registrar o novo contrato que ele já assinou. Se você adquirir ele nesse meio tempo, a multa do pré-contrato é 1 milhão de euros, sei lá, era bem pouquinho. Aí os chineses foram depositar a multa do pré-contrato e ele vazou. E a CBF estava de recesso, o Corinthians não conseguia registrar o novo. Então, se alguém quiser atravessar o pré-contrato, acho que é possível e as multas não costumam, nem pode ser alta. Muito bem, olha, e no Corinthians, o Fabinho Soldado falou sobre a permanência de outro atacante bom, o Yuri Alberto. Vamos ouvir. É um sonho importante, mostra a grandeza do jogador. Ainda mais um atleta que está jogando no Corinthians, os sonhos precisam ser altos. Mas a gente sempre pensa, né, que antes de qualquer saída, como é importante o jogador ganhar títulos pelo Corinthians, ficar marcado na história positivamente no Corinthians, e o Yuri Alberto especificamente, ele também pensa nisso. Ele é um profissional, ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber propostas, faz parte da vida de um atleta. E a gente, quanto a clube, o que a gente precisa, o que a gente realmente está focado é a permanência dele. Até então, mas eu também tenho certeza que o Yuri, mesmo que tenha esse sonho de jogar também na Europa, ele também tem sonhos de conquistar grandes coisas no Corinthians. É isso que a gente espera. Muito bem, tá aí o Fabinho Soldado falando sobre o Yuri Alberto. Qual é a situação, Vesta? Não chegou nada, mas se chegar ele vai, ou se não chegar ele não vai. O que você acha? A gente deve mostrar daqui a pouco uma declaração dele, é a mais diferente até agora. Foi meio surpresa quando ele fala, eu vou ficar sim. Mas até então ele não tinha falado isso. A situação do Corinthians, o problema todo, para variar, é o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, é de uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury, seu empresário, de 33 milhões. Então, quando você está devendo, você fica sem muito poder de barganha, você chega fraco na conversa, você chega com a cabeça baixa. Então, se o André Cury traz uma proposta da Premier League, que eu sempre disse aqui, que é o que mexe com a cabeça do Yuri. Aí o André vai falar, você não quer vender? Tá, e os meus 33? Como que você faz aqui?
Você vai conseguir me pagar? Se você não conseguir me pagar, se você não tivesse dinheiro, eu vou vender ele, a gente vende ele e parte do que você vai ganhar, você pode me dar. É um pouco o movimento que o São Paulo fez e aí ficou mais fácil para o São Paulo. São Paulo vendeu um jogador para o Benfica e surgiu a possibilidade dele ser vendido lá. O São Paulo tinha 45% do garoto. E aí o Juliano Bertolucci falou, amigão, você me deve 40 pau aqui. Eu tenho esse dinheiro para receber. O Morato, né? Isso. Me dá tudo aqui, a gente acerta, obrigado, satisfação. Você não recebe nada, mas você me paga o que eu devo. Para o São Paulo ficou cômodo, porque ele não fazia parte do elenco, ficou lindo. Beleza, pode pegar esse dinheiro, eu resolvi meu problema. No caso do Corinthians, ele pode fazer o mesmo movimento, mas ele perde o principal atacante que ele tem no elenco. Ele resolve com o empresário, mas ao mesmo tempo perde um jogador. Então é uma situação complicada, você já pagou uma bala lá para o Zenit para tirá-lo aquela vez, então o lucro da operação não vai ser tão grande. Eu estou levando em consideração, porque o clube não foi transparente com o Duílio aquela vez, que você gastou já 12,5 para ter o Yuri. 25, comprou 50, gastou 12,5. Deu aquela molecada toda que valia 12,5. Quanto que você vai ter que ter um lucro? No mínimo mais 20 de euros para você ter 10,5, que quase que dá um 0-0. Ou 25 de euros para ter o 12,5, porque metade é do Zenit. Para ter o 0-0. Então não valeria muito a pena você perder um atacante para quase não ter nenhum lucro. Então é muita coisa para se falar. A janela nem abriu ainda, vai abrir lá no começo de janeiro. Mas eu tenho por mim que todos os gestos dele nos últimos jogos foram gestos de quem estava se despedindo. Era choro no intervalo, na entrevista, é comemorar o gol, pôr a mão no coração e fazer assim para o estádio inteiro. A cada gesto dele me pareciam gestos de quem estava indo embora, apesar da última fala, o último movimento que se tem é um sim que acho que a gente vai mostrar aí. A gente não tem essa sonora dele, mas ele falou na premiação da TV Gazeta, ontem dos melhores do campeonato, ele falou, eu fico sim. Foi o que ele falou. A Rafa pergunta, você vai ficar? Sim. Aí todo mundo pega, porque ele não tinha falado. Até o André Plihal brincou, né? Eles fizeram bola de prata, ele falou, o André Plihal disse, eu fiz a pergunta 15 vezes e às 15 ele ficou ali. E aí na Gazeta, tal, ele foi e falou que vai ficar, foi a primeira vez que ele falou. Então, eu não sei, é que eu até fiquei brincando na minha rede social. Beleza, ele falou sim, o empresário dele tá sabendo que ele ia falar aquele sim? Porque se o empresário dele também não estiver sabendo de nada, não vai adiantar, é um sim que não vai valer muito. Então vamos ter que aguardar, não tem jeito. E aí muitas vezes o empresário, depende da ascendência sobre o jogador, quem define... A vida é empresário. Exatamente, né? Então, agora, dá para entender pela explicação do Vessone a questão financeira do negócio. E quando você tem um jogador desse, jovem, artilheiro do campeonato tal, para ganhar como está comprometida a operação por todas essas dívidas tal, é claro que é muito melhor para o Corinthians manter o jogador no elenco, né? Tem essa história, ontem eu ficava vendo as premiações lá, o cara estava numa dieta lá sem comer carne, sem comer, no meio do massa, sem comer carne, sem comer chocolate e sem videogame. Nos últimos videogame 3... engorda? Não, para não para estar focado no videogame, jogos, videogame, pode ser pôquer, jogos. Os caras não têm o que fazer, os caras viram noite... Vira noite jogando. Até 5 da manhã e tal, e aí você... E muitas vezes, e os jovens então, como ele, muitas vezes, e ele falou que agora, de férias, artilheiro do campeonato, ele vai comer uma carninha, comer um chocolatinho e jogar um videogame de vez em quando. Pô, mas Tô refletindo sobre essa história, né? Atrapalha muito o jogador. Muito. Os caras passam a madrugada inteira jogando. Não dorme, né? Não dorme, tem treino 9 da manhã. Vai dormir às 5. Aí acorda às 7h30 para ir no treino. Tem cara que vai quebrar a noite. Tem cara que fica na casa dele ou na concentração, varando a noite no videogame. Não, tem um mundo à parte aí, competições. Um com o outro lá. Exato. Um desses jogos, por exemplo, eram 3 da manhã, quando o Danilo Avelar fala aquela frase lá para um argentino que estava no jogo online. Eram 2h15 da manhã. E aí alguém pescou. Aí alguém tirou um print e tal e virou tudo aquilo que virou. Então, é algo que hoje faz parte aí do mundo das crianças e adolescentes e dos jogadores também.
Agora, Massa, o Fabinho Soldado, em outra entrevista lá, acho que foi na mesma entrevista, ele falou assim, não, nossa prioridade zero aqui no Corinthians é manter todo mundo, ter esse time aí para 2025. E aí tem o vai não vai do Yuri Alberto, que a rigor não tem ainda proposta nenhuma, né? Mas se não for agora, vai ser no meio do ano, né? O Yuri e o Bidon vão ficar, né? Isso me parece óbvio, pela qualidade dos dois, só por isso. E o Bidon ainda tem uma coisa que a Europa ama, que é o 8, né? Jogador que vai, marca, tal, ataca, tal, pisa na área, não sei o quê, né? Um jogador de muita qualidade. Então vai perder, isso é fato. Isso poderia ser uma questão, uma venda de um... até dói, né? Mas uma venda do Bidon, que tem muito talento, poder suprir boa parte, viabilizar a manutenção do time caro que o Corinthians tem. Então, porque a minha dúvida é essa, viu, Tiras? Minha dúvida é, o que é que o Corinthians vai fazer no ano que vem? Porque, em tese, se você vende o Yuri e o Bidon, você não contrata ninguém. Se você tá a fim de entrar no mundo dos boletos em dia. Mas aí enfraquece o time. Não tem jeito, é cobertor curto. Qual é a escolha que você faz? Né? Esse ano vendeu o Wesley e o Moscardo. Você já tem lá... 40 milhões de euros os dois. Peraí, tem jeito. Você já tem lá aquele menino que veio do Vasco, que jogou no Vasco. Você tem o Romero, você tem o Luiz Henrique e aquele... Thales Magno. Então, você não vai morrer. Volante tem 8. Não, então assim, aí nós vamos ter... Bidon, mas você tem... Não, ok, mas... Centroavante. Tem lá. Entendeu? Então, você vai entender se o Corinthians tá afim mesmo, ou se é conversinha, né? Pra boi dormir. Boi dorme? Dorme, claro que dorme. Dorme? Bom, e quem falou também foi o Memphis. Memphis fez um discurso agradecendo tudo que ele está vivendo no Brasil. Discurso bem... Fiel, é o seguinte, eu acho que todo corintiano já sabe que a gente vai perder o Bidon. Vamos perder o Bidon, é só questão de tempo. Porque o menino é um craque, mano. Joga muito. Eu sempre falei que o Bidon seria melhor do que o Moscardo. E vai ser. O Moscardo também joga demais, mano. O Moscardo joga demais, só que o Bidon é diferenciado, pô. O Bidon, acho que esse ano já vai pra Europa. Aí só depende de quê? Depende do Augusto Melo não vendê-lo por preço de banana. Só depende disso. Mas que ele vai pra Europa, vai. Fiel, comenta aí, mano. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Caso o Corinthians não fique nem com o Yuri Alberto e nem com o Bidon, o que fazer? Qual jogador trazer para substituir o Yuri Alberto? Qual? O Bidon ainda tem jogadores lá que dá para substituir. Tem o Alex Santana, tem o Carrídio, o Charles, o que mais? Ranieri. Ainda dá. E o Yuri Alberto? Quem seria o nome? Comenta, fiel. Usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece de fortalecer com like, hein? Fortalece com like aí, representa aí, dá essa moral que nós é Corinthians.